Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 304 Podcast. Eu sou o JM e estaremos no ar hoje com a nossa série LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso. E hoje com novidades, como sempre eu falo para vocês novidades, mas a nossa maior novidade hoje é um tema que está deixando muitos empresários aí com a pulga atrás do pescoço. Né? Atrás do pescoço, mas JB, não, né? Atrás da orelha, mas é isso mesmo, o programa é ao vivo, é todo aqui. Então vamos lá, ao vivo hoje, com a doutora Luciana e com a nossa surpresa de hoje. Depois eu falo melhor sobre o tema. Vamos, doutora, apresente nossas convidadas. Nossas convidadas hoje, gente. Hoje nós temos uma dupla aqui que vocês podem começar mandando notícias aí. Olá, pessoal. Luciana Meirelles, da empresa LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Estamos aqui hoje com duas honradíssimas convidadas, doutora Kátia, doutora Cristina. Elas são advogadas de compliance, trabalhistas, empresariais e estão aqui conosco para nós conversarmos. JM, você quer divulgar o tema para a gente? Mas antes de falar um tema, eu gostaria que ela se apresentasse para todo mundo, porque quando eu falar o tema, vai chover de perguntas hoje aqui, hein? Prepare-se a mão no teclado aí, porque quando elas anunciarem quem são, vai chover de perguntas. Doutora Kátia e doutora Cristina, por favor, se apresentem para o nosso público. Olá, Luciana. Muito obrigada pelo convite, JM. Eu sou Kátia Binotti, advogada trabalhista há 20 anos, trabalhista empresarial, ajudando as empresas, né, a estarem adequadas ao compliance. Então, nós somos especialistas em compliance e a doutora Cristina também aqui, minha sócia. Olá a todos, é um prazer, Luciana, estar aqui com vocês para tratar desse tema surpresa aí que é bem importante. Meu nome é Cristina Teixeira, eu sou advogada trabalhista empresarial, especialista em compliance, há 30 anos advogando nessa área, né? E também fazendo a gestão do departamento pessoal. Então vocês viram que hoje nós temos um time de peso aqui para falar de um tema polêmico. E o nosso tema é a NR01, a famosa NR01, que foi atualizada recentemente em 2024. Uma profunda forma que as empresas devem lidar com a saúde e a segurança do trabalho. Mas, afinal, estamos diante da verdadeira ferramenta de prevenção ou apenas de uma burocracia? E aí, quem que vai pegar essa batata quente aí? Olha, eu diria que nós estamos diante de uma ferramenta importantíssima, que não só vai tratar da saúde mental dos empregados, da questão de empatia, mas principalmente uma ferramenta tributária que vai mexer no bolso do empresário. Agora sim, queria aproveitar esse gancho e dizer o seguinte, em relação à burocracia, algumas empresas podem acreditar sim que seja apenas uma burocracia. Por quê? Quando elas não conhecem ainda o assunto. Porque quando realmente é algo pronto, é algo que resume-se a papéis, a papelada, isso torna-se uma burocracia. Agora, quando a empresa conhece e entende a importância desse programa, o que a lei quis trazer, aí sim realmente a empresa vai entender a necessidade do programa e a importância do programa, principalmente dentro da empresa, a diferença que essa adequação vai fazer para dentro da empresa. Então, neste caso, realmente, jamais seria uma burocracia e seria, eu diria até que uma oportunidade de uma melhoria ali de clima, de organização dentro ali da empresa e principalmente falando do compliance. Então, hoje nós estamos falando de trabalhismo empresarial, de compliance e de psicologia, tudo junto no mesmo tema. Bom, doutora Luciana, fala pra gente um pouquinho como a psicologia está aí agindo na NR01, porque já apitou o celular aqui, gente, começou a chegar as perguntas. O pessoal é rápido, que programa ao vivo é assim mesmo, as pessoas correm e querem saber que bom que elas devem saber sobre a NR01, psicologia, e nós vamos fazer, calma aí gente, que eu vou fazer as perguntas, só tô ligando o celular. Pessoal, quando a gente fala de NR01, a gente fala da saúde mental desse funcionário, a saúde mental dessa empresa.
Então, a NR01, ela vem com o objetivo de cuidar e de que a empresa cuide dessa saúde mental desse funcionário. Então, a gente trabalha com a questão do estudo psicossocial e, por isso, a importância do psicólogo atuando nesse estudo psicossocial, avaliando o clima organizacional da empresa, avaliando as questões de assédio, avaliando as questões tanto de assédio moral, assédio sexual, avaliando as questões de estresse, de burnout desse funcionário, ansiedade, ou seja, tudo que envolve saúde mental envolve a questão da NR01. Muito bem, então já que assim, vamos abrir a câmera agora, né, que vai começar o bate-papo já também, porque as perguntas chegaram. Vamos lá. Doutora Kátia, como a NR01 impactou a forma como as empresas devem abordar a segurança e saúde no trabalho, de maneira geral? E qual a sua importância e estratégia para a compliance trabalhista? Ok. Essa é boa, hein? Boa, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Esse tema de ANR, né, nada mais é que uma norma regulamentadora, elas existem há muito tempo, ela é a mãe das demais normas, e ela foi atualizada apenas no ano de 2024, passando a partir de agora a exigir também, além de outros riscos que ela já previa, assim como os riscos biológicos, riscos químicos, riscos ergonômicos, os riscos psicossomáticos, os riscos psicossociais. Então, por isso, dentro do que a doutora Luciana disse, a doutora Luciana, como psicóloga, ela faz toda a avaliação dessa parte e a empresa, agora, efetivamente, a norma traz essa obrigatoriedade. Ou seja, de que forma? Dentro do programa, né, ela tem lá a parte de medicina do trabalho, aqui a nossa equipe ela é composta por vários profissionais. Nós cuidamos do compliance do conjunto como um todo, doutora Luciana como psicóloga, nós temos o Marcos Binotti, que é o engenheiro de segurança do trabalho, cada um dentro do seu papel para implementar uma parte desse programa, né? Então, a novidade da NR foi acrescentar dentro do PGR efetivamente quais os riscos psicossociais que foram mapeados pela psicóloga e colocar lá. A partir daí, a empresa precisa o quê? Efetivamente implementar um plano de ação. Porque não resolve, sabe, nós simplesmente fazermos uma pesquisa, entendermos os riscos e, a partir daí, o que fazer com isso. Então, daí é importante a importância do trabalho. Por exemplo, no nosso caso de uma psicóloga, que vai implementar um plano de ação para mitigar esses riscos. Muito bem. Agora, espera um pouquinho que eu estou selecionando aqui. Gente, calma aí. Fala um negócio, como é que chove aqui. Doutora Cristina, essa aqui é boa, hein? Eu já ouvi falar da NR01, mas falou que ela não está valendo, que isso aí vai começar. Pergunta que está aqui, a NR01 já está valendo e o que as empresas devem fazer nesse período? Essa é uma pergunta, né, doutora Kátia, que é muito recorrente, porque, infelizmente, né, a mídia divulgou uma prorrogação para maio de 2026. De fato, houve uma prorrogação, mas não é da NR1. A NR1 ela já está valendo desde maio de 2025. O que foi prorrogado é a aplicação de penalidades. É como se o governo tivesse deixado aí um período de teste, de aprendizado, de carência, para que as empresas tivessem um ano para se adaptar. Então, a NR, ela já está valendo, a NR1, né? Apenas as multas relacionadas a essa nova redação dela é que foram prorrogadas para maio de 26. Agora, um ponto importante que muita gente não está se dando conta é que algumas empresas, apesar dessa prorrogação das penalidades da NR1, já estão sendo autuadas pela fiscalização e penalizadas por descumprimento de uma outra norma regulamentar, que é a NR17, que já tratava também de riscos. Então, veja, é muito importante não deixar para depois, não deixar em cima da hora para ir se adequando, porque você pode já estar infringindo uma outra norma técnica, que é a NR17.
Essa NR17, ela trata da ergonomia no ambiente de trabalho. E os riscos psicossociais, na NR1, né, nessa nova redação, eles foram incluídos neste capítulo de risco ergonômico. Então, a NR1 tem muita relação, tem muita proximidade com a NR17, que já está valendo há muitos anos. Então, muita atenção, né? Não dá para deixar o barco correr solto aí, não, e esperar só maio de 26. Por isso, a importância, JM, aqui colocando para os nossos ouvintes, por isso a importância de realmente fazer o estudo psicossocial para não receber nenhuma multa, para não receber nenhuma surpresa indesejada. Porque qual é o objetivo disso? É cuidar da saúde mental do funcionário. Então, o estudo psicossocial ele precisa realmente ser realizado por um psicólogo. A gente sugere realmente que seja realizado por um psicólogo, por ter esse conhecimento, por ter essa capacidade, essa habilidade em realmente, com aplicação de testes, com conversas, com entrevistas, muitas vezes até com o próprio funcionário, com o RH, para que a gente consiga identificar ali questões em relação à saúde mental para conseguir colaborar com o funcionário e também com os donos dessa empresa, do que é que eles podem fazer para ajudar esse colaborador. Eu diria ainda que agora é o momento ideal para que a empresa faça isso, né? Não é porque a partir de maio de 2026 que as empresas vão começar a receber autuações que ali pertinho do mês, nossa, estou preocupada, será que nós estamos adequados de fato à NR1? Vamos correr com isso, o RH tende a se preocupar. E não é o momento é justamente agora, porque nos próximos meses ela tem aí esse período para ir se adaptando, para ir fazendo todo o programa. E eventualmente, se ela recebe uma fiscalização, ela já consegue comprovar que está ok. O máximo que o fiscal vai dizer é você está adequado, ajustar algo aqui e ali, porque os fiscais, neste momento, eles estão ali, inclusive, tendo esse caráter pedagógico, conversando com as empresas, explicando a importância. Então, assim, as empresas que ainda não começaram com a sua adequação, exatamente agora é o momento de iniciar. Muito bom. Mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Vocês acreditam que a NR01 vai mudar a forma como o empresário brasileiro enxerga a saúde e a segurança no trabalho? Eu acredito que sim. Porque quando começou a divulgação, né, dessa nova redação da NR1, a coisa ficou voltada à saúde mental. Então, a gente acabou ouvindo alguns comentários de empresários, né, doutora Kátia? Poxa, mas agora eu vou ter que acompanhar, eu vou ter que fiscalizar meu empregado, eu vou ter que ser babá, né? Chegamos a ouvir até esse comentário do meu funcionário. Não é isso. Você vai ter que monitorar as suas condições de trabalho. E ainda que você não queira fazer isso pelo lado da empatia e da saúde mental dos seus empregados, que isso por si só já seria valioso, você deverá fazer isso, porque senão você vai ter reflexos tributários, reflexos no seu bolso, o prejuízo na sua empresa. Porque nós vamos conversar aqui, debater mais para frente, como a ausência de uma implantação correta, eficaz, de medidas preventivas, ela pode aumentar, por exemplo, a sua alíquota de INSS. Exatamente. E além da questão financeira, que já é obviamente algo muito impactante a uma empresa, a depender inclusive do tamanho da empresa, é a questão reputacional. A empresa não vai estar em conformidade legal, muito pelo contrário. A empresa vai ter dificuldade em contratar talentos por conta dessa reputação e, além disso, vai ter a questão do absenteísmo internamente, turnover, isso encarece também e também aí acaba refletindo na parte financeira. Por isso que as advogadas estão colocando aqui para a gente, aqui para o nosso público, a importância de atuar com uma prevenção. E não só depois que já aconteceu toda a situação em relação à questão da saúde mental, mas sim uma prevenção em relação ao que pode ser feito
para esse funcionário, para esse empregador, que ele consiga ter uma saúde mental, como a doutora Kátia, a doutora Cristina colocaram aqui, em relação a diminuir o absenteísmo, em relação a ter uma saúde mental melhor, e que tudo isso colabora para ele também ter uma produtividade melhor. Então, às vezes pode ser que o próprio empresário ele esteja vendo como uma coisa negativa, um medo da questão da multa, mas não, isso também colabora, porque se a gente cuida desse funcionário, ele também produz mais. Ele também acaba produzindo mais e consegue estar lá de uma forma em que ele consiga lidar também com questões emocionais que surgem no trabalho e que ele consiga até colaborar também com outros colaboradores ali dentro do seu próprio departamento, do seu setor. Então, trabalhar questões que podem ser identificadas como controle do nível de ativação da ansiedade, estresse, né? E até problemas de saúde em que ele pode somatizar, né? O que a gente chama de psicossomatização disso para o corpo, para o organismo, e que faça com isso atuando com uma prevenção, e aí sim a gente consiga com que ele seja um colaborador mais produtivo, mais feliz e que consiga estar melhor na empresa onde ele trabalha. O empregado saudável, principalmente psicologicamente, e feliz, né? E existem estudos, inclusive, falando sobre a felicidade no trabalho, ele vai produzir mais, óbvio. E aí, quem tem a ganhar? Todos. O empregado e a empresa também, com certeza. Exatamente. Excelente colocação, doutora Kátia. Então, isso vem aquela famosa frase para vocês, empresários. Investir em saúde também é investir em segurança e tudo mais. Porque, pessoalmente, que investimento é só pegar o dinheiro e colocar em aplicações. Mas também há essa coisa de investimento na saúde. Investimento no capital humano, para mim, é o principal investimento que a empresa pode fazer dentro da empresa. É o primeiro, é o principal. Porque se as pessoas não estão bem, o resto todo é secundário. Como é que a empresa vai conseguir produzir e entregar se o seu capital humano está doente ou as pessoas estão insatisfeitas? E aí não se consegue crescer. A própria empresa não consegue crescer porque a gente precisa de pessoas, e pessoas estando bem emocionalmente, com saúde emocional, para que consiga entregar. Então, o empresário, as empresas precisam de pessoas e que essas pessoas estejam bem para que também a empresa possa crescer. Exatamente. Bem, então, já que nós estamos falando em crescimento, tem uma pergunta curiosa aqui. Como o compliance trabalhista e a psicologia se conectam com a NR01? Olha, se conectam de uma forma assim que é uma sinergia muito interessante. Por quê? Porque a nossa adequação, olhando com o olhar do compliance, nós vamos olhar o projeto, a implementação da NR1 como um todo. Então, nós estamos dentro da empresa, olhando ali canal de denúncias, olhando todos os aspectos do compliance, principalmente no meu caso, no caso da doutora Cristina, que trabalhamos com o compliance trabalhista. A NR1, como nós dissemos aqui anteriormente, ela precisa de uma entrega de vários profissionais. Por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos e por engenheiros de segurança do trabalho. Nós, como compliance, nós precisamos eventualmente ali do apoio do departamento jurídico da empresa, do RH. Então, toda essa equipe multidisciplinar, cada qual dentro do seu papel, entregando a sua parte. E aí o compliance, ele vai gerenciar todo esse programa e atestar e documentar ao final se está tudo correto. Por quê? Porque o compliance ele comprova que a sua efetividade. A hora que a empresa ela recebe eventualmente uma fiscalização ou até mesmo ela quer ali conseguir uma ISO do compliance, nós precisamos comprovar com documentos que tudo isso aconteceu. Então é por isso que nós temos essa entrega aí multidisciplinar, principalmente contando com a alegria, né, de contar com a doutora Lu Meirelles na parte da psicologia no nosso programa.
Porque é importante deixar claro que, assim, muitas vezes você vai conversar com o empresário e ele diz, não, mas aqui eu faço tudo certo, aqui está todo mundo feliz, não, está tudo bem, o clima é perfeito. Mas não basta estar tudo bem, você precisa ter documentado isso. E é justamente aí, como a doutora Kátia falou, que entra o compliance, porque a gente vai implementar as ferramentas que vão se transformar em conteúdo físico, documentos, relatórios, que vão servir de base para uma defesa. Seja uma defesa administrativa contra a Previdência, seja uma defesa trabalhista, numa ação judicial. A empresa, o ônus é da empresa. A empresa, como regra geral, né, a empresa tem que comprovar que o empregado não adoeceu lá, que a razão do adoecimento do empregado não foi o ambiente de trabalho. E você só consegue fazer essa contraprova se você tiver todo um processo implementado e a documentação. Eu brinco que você precisa ter lastro, mas precisa ter rastro também, né? Sem isso, sem documento, você vai ficar à deriva. Pois é, então nós temos aqui uma pergunta curiosa. E é de empresário, hein? Eu tenho uma empresa e eu tenho o CIPA. Perfeito. E eles, chegou ao meu conhecimento que eles podem fazer essa introdução, a adequação. Então a pergunta dele é: quais são os maiores erros que as empresas cometem ao tentar se adequar sem uma estrutura compliance? Ou seja, já é um empresário preocupado, que nós estamos falando aqui de compliance e tudo mais. Tem essa percepção, já né? Teve a percepção, quer dizer, porque já chegou aquilo que a doutora Cristina acabou de falar, se adequar sozinho. Ah, sim. No Perfeito. mundo desse adequar sozinho. Então, quais são os maiores erros para se adequar a isso? Cris. Olha, eu vou... São vários, né? Mas eu vou selecionar 2 que eu considero importantes. Nessa questão, ok, já existe uma CIPA, sinal de que a empresa possui mais de 20 empregados ou que, eventualmente, ela está em um determinado grau de risco. Não são todas as empresas que estão obrigadas a ter CIPA. Mas não quer dizer que, porque ela tem CIPA, que todas aquelas pessoas que foram eleitas ou designadas pela empresa, porque a CIPA é composta dessas duas partes, né? Alguns empregados eleitos pelos próprios empregados e o que é designado pela empresa para representar a empresa. Não quer dizer que eles estão capacitados, habilitados para recolher as informações adequadas, para mapear essas informações e principalmente para traduzir. Então, não quer dizer que porque você tem uma CIPA que está tudo ok. Por exemplo, muitas vezes a empresa tem vários casos de assédio e hoje sabemos que uma das características da CIPA, uma das obrigações, melhor dizendo, da CIPA, é incluir assédio moral, sexual. Já tivemos casos de empresas que o canal de denúncia está recheado de denúncias dessa natureza e na CIPA, em nenhuma ata de reunião, consta qualquer coisa nesse sentido. Então, às vezes você tem informações enviesadas, justamente porque a pessoa que está coletando ou traduzindo essas informações não tem a qualificação. Então, respondendo à pergunta, eu vejo 2 principais erros. Implementar esses programas, né, que são obrigatórios, fazer essa avaliação, esse mapeamento, tal, por profissionais que não têm formação própria para isso. E aí eu me refiro a psicólogos, me refiro a profissionais de saúde e segurança do trabalho, ergonomistas, que são os profissionais adequados para identificar tudo isso, para coletar as informações, para avaliar, para mapear e para traduzir aquilo num plano de ação. Então, assim, você fazer o documento de qualquer maneira, um documento pronto, comprado na internet, que não é padronizado, que não é adequado à realidade da tua empresa, para mim já é um erro quase fatal. E o segundo erro, que eu entendo que é fundamental, é você não capacitar os teus empregados. E aí eu digo, por exemplo, a tua CIPA. O pessoal da tua CIPA, de fato, ele sabe diferenciar o que é um assédio moral do que um assédio sexual. O pessoal do DP, eles sabem fazer a contagem correta de atestados, somar atestados do mesmo empregado pela mesma patologia num período de 60 dias. Eles sabem que isso pode ser considerado um afastamento único. Existe uma gestão quando o empregado se afasta e retorna. Quem é que está cuidando disso? Então, assim, capacitar DP, capacitar os líderes a respeito de assédios.
Então, eu diria, doutora Kátia, não sei se quer acrescentar, eu diria que essas duas questões são bem importantes. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao ponto 2. Quando a empresa, ela exige, né, entre aspas ali, mas ela transfere essa responsabilidade da adequação à NR1 exclusivamente à sua CIPA, ao seu pessoal interno, o empregado, né, todos os representantes da CIPA, ou os eleitos pelos empregados e os indicados pela empresa, todos são empregados. Então, assim, eles têm já intrinsecamente que precisam cumprir essa exigência da empresa. A empresa determinou que nós façamos a adequação e vamos tentar fazer. Mas isso, será que não vai gerar também uma sobrecarga psicológica nos próprios integrantes da CIPA? Porque, como a doutora Cristina bem disse, é uma equipe que não está preparada para fazer uma adequação à NR1. E aí, quando a empresa exige, às vezes por economia, acreditando que a CIPA interna consiga fazer essa adequação, ou às vezes por desconhecimento mesmo. E esse é o nosso papel aqui, né? Esclarecer para o empresário a importância dele entender que a CIPA interna, ela não vai ter ferramentas, ela não vai ter qualificação para fazer a implementação sozinha. Ela precisa de um terceiro, ou que tenha pelo menos, se ela é uma empresa maior, que aí tem ali o seu quadro de médico, no SESM, de psicólogos, tudo bem. Mas sem pelo menos uma psicóloga, né, a doutora Luciana, não vai ter uma adequação adequada. Não é adequação adequada, mas enfim. Eu gostaria de fazer... Não, vai ter cortes, ao vivo é assim mesmo. Ok. Né? Eu gostaria de fazer um adendo aqui do que a doutora Cristina colocou. Realmente, a importância de nós termos instrumentos, o psicólogo, quanto ele é capacitado para ele realmente atender, fazer o estudo psicossocial da NR1, no sentido de quê? De que nós temos essa competência, nós temos essa habilidade aos instrumentos que podem ser aplicados para fazer a coleta dessas informações, a metodologia de como isso precisa ser conduzido, para que realmente a gente colete dados fidedignos que consigam comprovar, e aí uma segurança para o empresário também, do que é que está acontecendo com esses funcionários, como é que está a saúde mental desses funcionários. Então, o psicólogo, ele estuda para isso, o psicólogo organizacional, né? Então, aqui na LM Alta Performance, como vocês sabem, nós atuamos com a psicologia clínica, a psicologia esportiva, a psicologia jurídica, a psicologia organizacional, as palestras e treinamentos, e o quanto a importância do psicólogo organizacional de ter esse conhecimento, de ter essa capacitação para escolher os instrumentos adequados e o como realmente fazer esse estudo psicossocial. E depois do estudo psicossocial, o plano de ação. O que nós vamos fazer com isso tudo, com essas informações todas que foram coletadas, como a doutora Cristina, doutora Kátia colocaram, os relatórios, os documentos todos que são emitidos, a burocracia, a importância dessa burocracia no sentido de ter toda essa documentação, a comprovação, para aí sim fazer um plano de ação em conjunto também com o psicólogo, para que isso seja implementado. Então, o estudo psicossocial, ele colabora para a gente investigar, ter acesso à coleta dessas informações, e aí não é guardar na gaveta, é o que nós vamos fazer com esses dados todos que foram coletados, com esses resultados, com o plano de ação do que precisa ser feito para realmente a gente cuidar da saúde mental do funcionário. E é isso mesmo, nós estamos aqui direto dos estúdios 304 Podcast, com o programa LM Alta Performance Lapidando Mentes, que é um oferecimento da Espetaria Galo. Pensou? Bateu aquela fome? Sentiu vontade de comer alguma coisa gostosa, suculenta? A Espetaria Galo tem os melhores espetinhos de carne na região de Osasco? Não, já chegamos em São Paulo. Fica aqui na rua Narciso Stolin 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Venha conhecer os melhores espetinhos e se você não quiser sair de sua casa, você pode pedir pelo telefone. Espetaria Galo é um oferecimento da nossa empresa LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E por que eu fiz propaganda?
Porque chegou uma pergunta polêmica. Mais uma, JM? Mais uma polêmica? Pessoal, não Vamos se lá. preocupem. Todas as perguntas aqui serão respondidas no canal lá do YouTube. Não se preocupe, vocês podem acessar aí ao vivo. Pergunta que eles vão responder tudo. Eu não respondo nada aqui, eu só pergunto. Olha só, no programa de adequação de vocês, olha, quando falam em vocês, é plural geral. Como se dá a integração entre compliance, psicologia e segurança do trabalho? Posso dizer? Pode Na verdade, complementar. o que acontece? Por exemplo, uma das exigências que a NR1 trouxe foi a obrigatoriedade das empresas terem um canal de denúncias. Um canal, não precisa necessariamente ser um canal de denúncias, mas um canal para que o colaborador se sinta confortável para fazer uma denúncia, para fazer um relato, um desabafo. Nós falamos canal de denúncia porque dentro do compliance tem a exigência, sim, do canal de denúncias, mas é um canal aberto. Esse canal, ele precisa ser, a empresa precisa garantir ali a confidencialidade, então o colaborador não ter medo de ir e dizer o que ele está passando, porque às vezes, né, a doutora Luciana pode dizer melhor que nós, mas que um adoecimento, um momento de estresse que ele esteja passando, seja por uma pressão de um gestor tóxico e tudo mais. E até de se sentirem intimidados com isso, não é, doutora Cátia, doutora Exatamente. Cristina? Por isso o canal é importante. Eles podem se sentir intimidados ou não se sentirem seguros em realmente se abrir e contar o que está acontecendo com ele. Por exemplo, quando a gente fala do assédio sexual, o quanto esse colaborador, ele pode estar sofrendo um assédio sexual, mas como ele vai dizer isso? Se é o chefe dele, por exemplo, que pode estar assediando, ou se é um parceiro, um colega ali de trabalho, ele não se sente à vontade em colocar essa questão, se sente muito inseguro. Por isso a questão do canal. E o canal de denúncia, falando do compliance, o canal de denúncias, nós sempre orientamos aos nossos clientes, às empresas que nos procuram para falar de compliance, é que tenha um canal de denúncias externo, para que passe realmente essa segurança para o colaborador, de que o colaborador ele vai fazer ali o seu relato e vai ser garantido a ele anonimato, isso vai ser investigado e a empresa vai tomar ali as medidas cabíveis para extinguir e acabar ali, tirar o colaborador daquela situação. Então, para tanto, o compliance, ele vai precisar do psicólogo, como a doutora Luciana bem disse, para fazer toda a verificação, para entender, para ajudar, inclusive no canal, quando tiver ali relatos que são condizentes a as questões psicológicas, por exemplo, e o engenheiro de segurança do trabalho, o pessoal do SESMIT, um ergonomista, ele vai fazer toda a análise junto com a psicóloga dos riscos e ele é o responsável, ele é o profissional que tem gabarito para isso, para colocar no PGR, porque a NR1 trouxe essa principal exigência, que é de inserir dentro do PGR quais os riscos que a empresa tem. Então, é por isso que nós falamos que a nossa adequação, né, a NR, ela é multidisciplinar. Todos os profissionais estão interligados para uma entrega só. E importante também é que, além dessas questões que a doutora Cátia trouxe, é que o compliance também, trabalhista, ele vai trazer ferramentas práticas para a empresa, como, por exemplo, políticas. Né? Então, se eventualmente nessa análise, nesse mapeamento de dados, for constatado que há um estresse em virtude de uma sobrecarga, de uma jornada excessiva, o compliance vem para trazer uma política de horas extras. Né? A mesma coisa em relação, hoje está muito comum as pessoas fazerem parte de grupos de WhatsApp corporativos, né? E às vezes o funcionário sai de férias ou está afastado, né, por alguma razão, e esquecem de tirar ele do grupo. Então ele está de férias, está recebendo, apitando toda hora aquele celular, que é o chamado direito à desconexão. Então o compliance vem trazendo uma política específica de uso desta ferramenta, o que pode, o que não pode, quem deve ser retirado do grupo ou não, e outras políticas de assédio, por exemplo. Então essas políticas, que são várias, elas podem ajudar a dar o caráter educativo para os empregados, obviamente, e aí nós temos treinamento
treinamentos também, mas também documentar. Lembra que nós falamos? Não basta ter lastro, tem que ter rastro. Então, documentar que a empresa está cumprindo as determinações da NR1, né? Então, é aí que o compliance entra com toda a força. Eu adoro quando vocês começam a falar em siglas, porque as pessoas aqui, elas estão atentas. E essa aqui me pegou, eu adoro sigla. Vocês viram que no podcast aqui, eu adoro quando vocês falam isso, que eu também fiquei curioso. A NR01 traz conceitos de GRO e PGR. Muito Na bem. prática, o que é isso? Vamos lá. GRO... Adoro siglas, viu? GRO Nós vamos parece traduzir. cruzadinha, né? De palavras, caça-palavras, né? Caça-letras, né? GRO nada mais é do que gerenciamento de riscos ocupacionais. E isso não é uma novidade agora da NR1, tá? Isso aí já existia. Então, a gente pode, assim, em linhas bem didáticas e gerais, dizer que o GRO é praticamente as ações, o plano, o mapa que a empresa vai traçar em relação justamente ao levantamento de informações, mapeamento dessas informações, o plano de ação, como que ela vai tratar isso, identificar os riscos, identificar os fatores psicossociais. Então, GRO, quando eu falo de gerenciamento, eu estou falando de uma coisa mais ampla, macro. Quando eu falo de PGR, eu estou falando da materialização desse GRO. PGR é o Programa de Riscos Ocupacionais. Então, quando eu falo de GRO, bom, o que nós precisamos fazer? Quais são as práticas, as condutas? E o PGR é uma das ferramentas que materializa esse gerenciamento de riscos, porque ele é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, é ali que eu vou efetivamente ter as minhas tabelas de ações que eu vou trazer, de feitos que a CIPA tem que estar atenta, de metas, né, que os envolvidos na ação, metas no sentido não metas de produção, né, metas de objetivos que são traçados dentro do programa, né? Então, eu vou materializar esse gerenciamento através do PGR. Nosso público, vocês estão percebendo que aqui é aula. Vocês viram só? É aula aqui de NR1, das siglas, com a doutora Cristina e a doutora Kátia. Então, vamos lá, já que vocês falaram em incentivo e planejamento. Então, vamos lá. Perguntas. Eu adoro vocês. Como a NR1 incentiva o planejamento e a prevenção em detrimento da simples correção de acidentes? Que práticas vocês... Olha, eu adoro quando vocês colocam plural, viu, gente? Vocês recomendam para que as empresas incorporem essa visão proativa? Eu acho que ela quis dizer, Kátia, assim, não só corrigir os erros ou os riscos ou os problemas, como que vai ser feita essa implementação para evitar, que é a prevenção. A prevenção. Que a doutora Luciana falou. A prevenção que nós começando colocamos. pelo GRO, né? Exatamente. Que a gente acabou de dizer. Sem gestão não tem prevenção. Não tem Até como. rimou, né? Mas se isso. você não consegue levantar os dados, se você não consegue mapear, porque você tem que ter uma continuidade também, não é também levantou os dados uma única vez e esqueceu daquilo, porque nós estamos falando de ser humano, né? E muda constantemente, o próprio ambiente de trabalho também muda. Então, sem gestão não tem prevenção. E bem colocado, né? Implementou, fizemos todos os planos de ação, tá tudo redondo. A partir daí vem a segunda fase de extrema importância, que é o monitoramento. E essa adequação ela é contínua, justamente para a gente conseguir essa prevenção, porque daqui a 6 meses ou 3 meses, que seja um prazo menor, muitas coisas podem acontecer. O empregado muda, o empregado pode adoecer. Então, é muito importante fazer a adequação e, principalmente, depois olhar para o monitoramento para garantir realmente a prevenção. E por isso que muitas vezes a gente sugere, depois de 6 meses, 1 ano, exagerando, ainda é muito, o estudo psicossocial novamente para ver e reavaliar como é que está. Tanto daquilo que foi implementado, do que é que se coletou dos dados, das informações que nós tivemos e da intervenção que foi realizada.
para a prática da prevenção, como a doutora Cristina e a doutora Kátia, para ver se deu certo. Foram implementadas, né? Exatamente. Então, o estudo psicossocial, ele é realizado para a gente coletar essas informações. E como eu disse, não é para deixar dentro da gaveta, mas sim para a gente conseguir fazer uma intervenção trabalhando também com a prevenção. E aí a gente pode falar em N questões, né? Em N formas de se trabalhar isso, e vou falar um pouquinho aqui da parte da psicologia, depois a doutora Kátia Binotti e a doutora Cristina Teixeira acrescentam como elas veem isso como um todo, como advogadas, mas é a questão do treinamento, uma questão educativa também para esse funcionário. Então, palestras, treinamentos, o canal, como a doutora Kátia Binotti colocou aqui, um canal de denúncia, né? E outras formas aí que nós temos de criar líderes também para colaborar nesse processo de intervenção. O próprio psicólogo ali também atuando como um apoio, como um auxílio. Enfim, tem N formas de a gente fazer esse processo de intervenção e prevenção. Lu, dentro do compliance, nós dizemos que isso são pilares do compliance. Então, por exemplo, o comprometimento da autogestão. Quando nós vamos implementar um compliance dentro da empresa, o programa de integridade, os donos do negócio, a alta gestão, os diretores, os gestores, eles precisam terem efetivamente comprado a ideia para daí a gente descer. E aí, você discorreu aí, né, Lu, várias ações que as empresas podem fazer e devem dentro do programa, que são, por exemplo, mapeamos os riscos e agora temos treinamentos para líderes de extrema importância. Temos o canal de denúncia, que esse já é assim um dos pilares que veio, né, posto mesmo ali na exigência da NR, outros treinamentos, as políticas, assim como a doutora Cristina expôs, isso não são ferramentas, são pilares que nós utilizamos para realmente contribuir para o sucesso do programa. E aí eu até falo também de intervenções, em que sentido? Como é que se lida com o estresse? Como é que se lida com a questão da ansiedade? Como é que tantos líderes que atuam na empresa de acordo ali com os seus cargos, como também os próprios ali funcionários também da equipe, como é que eles fazem? Eu estou ansioso, conflito entre os membros, porque tudo isso são questões emocionais que influenciam. Disputa, né? Assim, empresas, querendo ou não, tem vezes ali aquela... Não seria disputa, mas acho que a palavra seria competição. Porque não adianta, tem um diretor ou um gerente para um departamento que tem 20 pessoas embaixo. Todos querem crescer, mas tem que ser uma competição saudável. Né? A empresa precisa estimular isso. E a importância de conhecer os riscos, né, também, e do que precisa ser feito. A semana passada, né, doutora Kátia, nós fomos consultadas, um cliente, nós perguntamos que medidas ele já tinha, né, era uma análise preliminar que nós estávamos fazendo. Ele falou, não, aqui está tudo certo, olha, inclusive eu já tenho o Vale Terapia, que eu implementei. E aí você veja, realmente na cabeça do empresário, ele dar o Vale Terapia, ele está cumprindo. E aí ele está tratando a doença, o sintoma, sem tratar a causa. O principal. E um dos objetivos da NR1 é justamente tratar a causa. A causa e não o sintoma ou não a doença. É a prevenção, é a norma mãe da NR1, né? E o quanto é importante tanto o empresário como também os funcionários irem tendo a consciência disso, né? Quando a gente fala também da questão da sobrecarga, não é? O excesso ali de trabalho, como é que o colaborador está vendo isso? Porque também pode acontecer, e isso é muito comum, deles levarem problemas da vida pessoal para o trabalho, porque o ser humano, ele é único, ele é um só, mas ele leva essas questões pessoais da vida dele, família, enfim, questões ambientais, e ele leva esses conflitos, muitas vezes casamento, relacionamentos, filhos, para o trabalho. E aí eu vou puxar uma questão aqui, como psicóloga assistente técnica aqui para as advogadas, doutora Cristina Teixeira e doutora Kátia Binotti, quando a gente fala das ações trabalhistas, né?
porque do meu conhecimento, e aí, queridas advogadas, vocês veem se o que eu estou pensando é isso mesmo, mas entrando ali na parte jurídica, como psicóloga assistente técnica, a gente vê que a maior parte das ações trabalhistas, elas envolvem tanto o burnout, entra com o burnout, e entra também com o assédio. Então, depois que já se entrou ali com a ação trabalhista, aí é correr atrás daquilo que já está remediado, entre aspas, não é? Exato. A ação já se iniciou. Então, eu vejo que são 2 pilares importantíssimos que a gente precisa tratar e cuidar e avaliar e trabalhar com a prevenção no estudo psicossocial, aqui falando como psicóloga, e aí na questão da NR1, gostaria eu também de ouvir nossas advogadas aqui. Antes de só passar a palavra para a Cris, eu tenho uma observação para fazer. No escritório, né, doutora Cristina, nós temos uma ferramenta chamada jurimetria, que é um robô que ele vai analisar na justiça. A empresa me concede o CNPJ dela e nós vamos fazer todo um estudo das ações que ela tem. Então, digamos que é uma empresa grande, vamos imaginar uma média empresa, e ela tenha, por exemplo, 200 ações na Justiça do Trabalho. Esse software, esse robô, ele é um software, ele vai analisar as ações que estão em aberto, os andamentos, assim. Esse software, ele é utilizado para várias questões, para ajudar a empresa ali a analisar os processos, mas principalmente nós analisamos a causa raiz. Então, no universo de 200 processos, se 120 processos, ou até mais, nós estávamos conversando isso no caminho vindo para cá, 99% dos processos, eles vão ter um pedido de dano moral, isso é recorrente na justiça. Então, a partir desse estudo, nós já conseguimos também olhar para dentro da empresa e entender, nós vamos olhar a chamada causa raiz. Por que no universo de 200 processos, 180 processos versam sobre pedido de danos morais? Esse pedido de danos morais são provenientes de assédio sexual, ou é porque o empregado ele adoeceu, ele teve um diagnóstico de burnout. Então, a partir daí, nós vamos trabalhar na prevenção, nós vamos fazer um trabalho daqui para frente, para a empresa parar, né, enxugar a torneira dos processos trabalhistas e principalmente se adequar e tudo mais. Mas aí, respondendo efetivamente a sua pergunta, vai ser remediando. Vai ser remediando, Luciana, nesses processos que estão ativos, nesse passivo dessa empresa. Mas ela vai deixar de ter novos processos daqui para frente. Essa palavra para a Cris. Porque, inclusive, é bom que se diga que nem toda doença mental decorre do ambiente de trabalho. Exatamente. É como a doutora Luciana falou. Exatamente. As pessoas são diferentes, elas têm as suas histórias de vida, as suas sensibilidades, e às vezes elas trazem questões pessoais para dentro do ambiente de trabalho. Então, por que é importante a empresa estar preparada, estar documentada? Ela precisa mapear a saúde do seu empregado justamente para conseguir se defender, por exemplo, numa ação judicial, de que aquela patologia, aquela doença não aconteceu por conta do ambiente de trabalho. Nós já tivemos também consultas da pessoa estar em período de experiência e apresentar um atestado de burnout. Aí você fala, mas o que acontece numa empresa em 2, 3 meses? Ou o ambiente de fato é muito tóxico, é horrível de se trabalhar, ou tem alguma coisa errada. Então, aí a importância de se documentar, de se preparar, de ter as políticas, de ter um PGR certinho, adequado à realidade da empresa, para você ter ferramentas para defesa. E como a doutora Kátia falou, realmente as ações elas aumentaram bastante nessa questão de dano moral, nessa questão de burnout, que nem a doutora Luciana falou. E é interessante porque nós descobrimos, né, por conta de toda essa questão, que nem sempre é um médico psiquiatra que vai atestar o burnout. Como leigas da área médica, a gente faz uma associação imaginando que seria um médico psiquiatra. Mas não. Aqui em São Paulo, nós falamos de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina, ele recomenda
que seja feito por um psiquiatra, mas não é a norma regulamentadora e outras disposições a respeito disso, disposições legais trabalhistas, elas não limitam esse atestado. Então, de modo que se um médico, um clínico geral, apresentar um atestado, conceder um atestado, né, a um empregado atestando burnout, você não vai questionar pelo fato do médico não ser especialista. Então, tudo isso é muito importante para que a empresa esteja preparada e saiba resolver as suas demandas, né? Como dizem no popular, saiba resolver os seus BOs de maneira correta. Um outro ponto, Kátia, acho que nós não falamos e também algumas empresas não têm conhecimento, doutora Luciana, é que existem alguns CNAEs. CNAEs é o Código Nacional de Atividade Econômica. É aquele código que vem descrito no cartão de CNPJ. Na inscrição desse cartão, nossa, agora eu dei a idade, na inscrição do CNPJ da empresa, né, que nada mais é do que o resumo da atividade que a empresa tem de acordo com os padrões da Receita Federal. Existe uma tabela no decreto 3.048, que é da Previdência, se eu não me engano é o anexo 2, lista C, me perdoem se eu errar, eu não sou muito boa desses enquadramentos, mas imagina enfim. Se fosse, não é, doutora Kátia? Imagina. Existe uma tabela que ela vincula o CNAE com alguns códigos de CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é aquele símbolozinho que vem, aquele código que vem no atestado médico, na maioria das vezes vem, né? Sim. Dizendo, é uma fratura, então tem um CID tal para fratura. Existe essa tabela onde, a depender do CNAE da empresa, automaticamente, se o empregado apresentar um CID, de determinados CIDs, né, que estão ali vinculados naquela tabela, daquele CNAE, automaticamente, na hora que bate lá no INSS o afastamento, ele considera acidente do trabalho. É automático. Por exemplo, um exemplo que é até meio inusitado, padarias. Se o empregado apresentar um atestado com CID de diabetes tipo 1 e bater esse atestado lá no INSS, ou seja, um afastamento previdenciário acima de 15 dias, o INSS automaticamente vai fazer uma correlação e vai atribuir como acidente do trabalho. É o que nós chamamos de nexo técnico epidemiológico. E aí, a empresa que corra atrás para provar que não é. Porque não é uma presunção absoluta, mas existe. Então, se tiver curiosidade de pegar esse anexo, você vai ver que a maioria dos CNAEs, ele tem alguns CIDs que são relacionados a eles, que já se considera, o INSS considera como acidente de trabalho. E aí a importância de você acompanhar. Doutora Chini, qual é a consequência para a empresa efetiva, né? Aí para a gente explicar dessa transformação da doença comum para a doença do trabalho. Olha lá, quer ver? Né? É muito comum, às vezes o empregado se afastou mais de 15 dias, e aí a empresa fala, tudo bem, ele afastou, eu vou pagar os 15 primeiros dias, e depois é para o INSS, você não tem mais custo com aquele empregado. Vamos considerar que ele não pague refeição, plano de saúde, vamos realmente imaginar que ele não tenha custo mais com aquele empregado que está afastado. Porém, numa situação dessa, em que existe esse nexo técnico epidemiológico, esse afastamento, que a princípio era um afastamento de auxílio-doença, que nós chamamos de B31, ele vai ser convertido automaticamente pela Previdência em B91, que é acidente. E se você, empresa, não acompanhar, não tiver uma gestão desses afastamentos, você não fica nem sabendo que foi convertido em B91. E aí a diferença é que, quando é acidente do trabalho, por exemplo, você tem que continuar pagando o FGTS. Quando é acidente do trabalho, quando ele volta, ele tem no mínimo 12 meses de estabilidade, se a convenção coletiva não ampliar. Então, veja, já bagunça toda a situação da empresa se ela desconhecer que existe essa tabela. Você tem que acompanhar para ver se realmente foi concedido o benefício e em que categoria que foi. É de auxílio-doença normal, é acidente. E mais um agravante aí, que acho que foi por isso que a Kátia fez essa provocação. Se a empresa registra acidentes do trabalho, e aí, veja, não faço CAT, não abro o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Não vou fazer, já orientei aqui meu DP, que não é para fazer. Não interessa se você faz ou não, porque o INSS, na perícia, ele pode abrir o CAT automaticamente, tá? Então, o empregado também, ele entra no meu INSS, responde a pergunta lá, flega. Foi decorrente de acidente? Foi. Ele flega ali e a empresa que corra atrás para provar que não foi.
Se aparecer um acidente do trabalho lá no sistema do INSS, vai acontecer que a sua empresa entra lá numa malha, vou dizer assim, para fazer uma correlação com o imposto de renda, e no ano seguinte, a sua alíquota de INSS, ela pode sofrer alteração para mais. Por quê? Porque todo ano a empresa tem que fazer uma consulta do que a gente chama de FAP, que é o fator acidentário previdenciário. Esse fator acidentário previdenciário, ele é anual justamente por conta dessas oscilações que podem ocorrer. Então, funciona assim. Você pode ser premiado com uma redução de 0,5% na sua alíquota patronal do INSS, como você pode ser majorado em até 3 vezes mais. Como que você tem esse prêmio de ter redução ou tem essa penalidade de ter um aumento de alíquota? Dependendo dos acidentes que você tem. Então, o INSS tem todas essas informações. Puxa vida. Através do e-social, que você entrega normalmente, e através dos afastamentos. Então, se bater lá, que é uma empresa cheia de acidente do trabalho, além, obviamente, né, de você poder ter essa redução no FAP, que é quase certeira. Imagina uma empresa que já paga, sei lá, a que menos paga INSS, uma empresa normalzinha, assim, sem muita confusão, paga 26,8% de INSS na sua folha. Imagina você ter isso, uma parcela dessa alíquota triplicada por causa de acidente. Porque o lema do INSS se foi acidente, muito bem, acidentes acontecem. Agora, negligência, você vai pagar. E aí, além do FAP, vem o quê? As ações regressivas, né, doutora Cátia? Do INSS. Agora está muito em voga. Exato. Você não cuidou, ou seja, você, empresa, não cuidou dos seus empregados, permitiu que houvessem acidentes, e aí doenças do trabalho são equiparadas a acidente, por exemplo, o burnout, você vai pagar por isso. Ele entrou no INSS, eu tive que arcar, agora eu entro com uma ação contra você para você me devolver esses valores. Então, é muito maior do que apenas a implementação dos riscos psicossociais ali no PGR. Eu falei no princípio, muito maior. Se não for pelo amor, pela dor. Uau! Né? Realmente muitas informações aqui. Realmente muitas informações, e com tantas informações. Está chegando o fim do nosso programa. A gente a gente acabou de começar. Agora a gente se produção, empolgou, Porque a gente engrenou aqui. Aqui eu não fiz nem metade das perguntas, gente. Não se preocupem. Eu já sei que não vou prometer que as doutoras irão voltar, porque eu sempre prometo, já estão me cobrando que... mas esse assunto ficou curioso. Tem muita coisa aqui. Ó. Estão perguntando aqui sobre advocacia, cultura e comunicação. Estão perguntando qual o papel da psicologia... do trabalho, qual o papel. Eles estão curiosos com muita coisa. Tem um aqui, pergunta, acho que vai ser para fechar, foi esse fecho mais aqui. A produção trouxe até papel hoje, porque o celular já foi. Gente, olha como é que tá isso aqui. Loucura, vocês vão ter que voltar. O podcast aqui ficou pela metade, ou ficou 1/3, 1/4. Mas tem uma pergunta curiosa aqui, que é pra gente... Que erros vocês veem quando empresas tentam fazer apenas o PGR isolado sem integrar o compliance e a psicologia? Acho que a gente já falou de uma forma geral, né? Mas sintetizando, né? Essa em resumo, questão... você vai ter informações enviesadas. Exato. E aí você tem informações enviesadas, você vai ter um plano de ação seja, que não enviesado, que não é produtivo de trabalho. e que não é adequado, realmente. Fazer uma cirurgia pela metade. Exatamente. E você não consegue coletar essas informações de uma forma fidedigna, como precisa ser feito para, sim, fazer o PGR. Por via de consequência, todos esses problemas que a gente trouxe aqui agora nas últimas perguntas respondemos, eles viram à tona, né? Exatamente. Então, vocês viram aí, empresários. Então, para encerrar, eu tenho que encerrar, não adianta ficar falando não, porque eu nem vou falar mais aqui. Qual mensagem cada uma de vocês deixa para os empresários que estão nos ouvindo? Eu coloco que eu vejo que é importante esse empresário, ele realmente ter um olhar para a NR1 e realmente ver a importância dessa multidisciplinariedade dos profissionais trabalharem em conjunto e profissionais capacitados, competentes, adequados, cada um na sua função, para que você não tenha problemas.
Então, tudo que a gente colocou aqui no podcast da LM Alta Performance, tudo que nós estamos discutindo aqui com a doutora Cristina e a doutora Kátia, realmente a importância de dar esse olhar para a NR1, a importância de terem profissionais capacitados para fazer essa coleta do estudo psicossocial e sim você ter o PGR adequado, porque você pode minimizar muitos problemas, atuar na prevenção. Eu diria o seguinte, que sem gestão não tem prevenção. E prevenir é muito mais barato do que reparar. Perfeito. Bom, faço minhas palavras da doutora Luciana e da doutora Cristina. Prevenção é o caminho. Agora, o empresário precisa entender exatamente o que é adequação à NR1. Não basta você terceirizar, pedir para a sua CIPA implementar, pedir ali ainda que a empresa não tenha CIPA, um terceirizado de uma empresa de medicina e segurança do trabalho, porque realmente para que a empresa fique adequada e não tenha todos os riscos que nós dissemos aqui, que foram muitos, entramos inclusive na questão dos processos de ação regressiva do INSS, ela precisa de uma equipe disciplinar com olhar do compliance, com psicólogos, com médicos, com engenheiros de segurança do trabalho, com o departamento jurídico participando ali da entrega, para ter uma entrega completa, uma adequação completa para realmente ela não ter risco, ou minimamente minimizar e muitos os riscos. Então, aquilo que nós vamos deixar para vocês, empresários que estão nos ouvindo aí, nada de jeitinho brasileiro, entendeu? Nós temos aqui um trio de lideranças e me deixaram sem palavras sobre esse assunto, porque agora eu sei tudo de NR1. Então, doutora Luciana, vocês, agradecimento ao nosso público, deixa aí a sua rede social, porque nosso programa chegou ao fim, mas não se preocupe, elas vão voltar qualquer dia, porque tem mais perguntas para serem feitas, mais coisas. E não se preocupem, podem nos seguir lá nas redes sociais, no YouTube lá, nosso canal do YouTube, dê um joinha lá, dá um like e deixa a sua pergunta que será respondida sim. Pessoal, nós temos as redes sociais da empresa. Então, no Instagram é a lm.altaperformance, o nosso site lmaltaperformance.com.br. Temos o canal no YouTube também. O podcast também ele aparece tanto no YouTube da empresa, que é LM Alta Performance, como também no podcast do Spotify, podcast LM Alta Performance separado. Serão muito bem-vindos em vocês terem as suas dúvidas, iremos responder. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu gostaria de agradecer honrosamente a presença da doutora Cristina e da doutora Kátia compartilhando aqui conosco tanto conhecimento. Como eu disse, gente, foi uma aula maravilhosa que nós tivemos aqui sobre NR1 e também ali questões trabalhistas. Parabéns às profissionais aqui. Obrigada, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. De falar num tema tão importante, né, para as empresas, né? Exatamente. Nós que agradecemos, Lu. Obrigada também. Na verdade, o nosso intuito aqui realmente é levar informação para os empresários e esclarecer sobre esse tema de extrema importância quando estamos falando de pessoas, de saúde, de ambiente de trabalho, né? Então, para nós é uma honra esclarecer, tirar as dúvidas. Meu canal no Instagram é o @KatiaBinotti-advogada e LinkedIn também é Kátia Binotti. Então, lá nós trazemos artigos, eu e a doutora Cristina também temos um programa de lives onde a nossa intenção realmente é orientar o empresário, orientar o RH principalmente agora que esse assunto da NR1 está em alta, mas sobre outros assuntos também da área trabalhista preventiva empresarial e da área de compliance. Isso. Minha rede social no Instagram é Cristina Teixeira Explica. E como a doutora Kátia falou, é comum fazermos lives sobre esses temas mais polêmicos, principalmente agora sobre NR1. Então, dá uma passadinha por lá no meu canal, na doutora Kátia, que qualquer um dos dois você está em casa e vai ter informações consistentes aí para esclarecer suas dúvidas. Então é isso aí, meu público. Já imaginou uma live com essas três juntas? Já foi difícil aqui no podcast. Já imaginou uma live lá de três países? Vocês terão 3-4 horas lá à vontade. O Instagram nos põe abaixo, nos derruba. É que o tema é complexo, né? A gente começa a falar uma coisa, puxa a outra, né? É complexo.
Então é isso aí. verdade. Esse nosso podcast de hoje foi um oferecimento da Espetaria Galo, o melhor espetinho da região de Osasco. Bateu aquela fome? Quer se alimentar com aquele maravilhoso espetinho? Vem aqui na Narciso Stulino 204, atrás da Prefeitura de Osasco. E o nosso lema, você não existe. O mundo é quem olha para você, mas para você ser olhado, você tem que aparecer. Quer aparecer? Vem aqui para os estúdios 304, nosso podcast, aqui na Dionísio Alísio Barreto, número 500. Aqui você aparecerá para o mundo e o mundo saberá quem é você, pois o mundo gira e com ele nada está parado. Isso aí. Obrigada.